Eu tenho orgulho de fazer parte da Secretaria da Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Orgulho dos auditores, dos servidores, dos governantes, do povo do Rio Grande do Norte. A Secretaria de Tributação do Estado completa 20 anos e tem muita história para contar. Criada em 1995 pela Lei Complementar número 129, a Secretaria da Tributação surgiu do desmembramento da antiga Secretaria de Planejamento e Finanças, depois de uma ampla reforma administrativa no governo do Rio Grande do Norte. A ideia era dar mais eficiência à máquina pública, com uma secretaria voltada exclusivamente para arrecadar. Todos nós sabemos que cobrar imposto não é fácil. Mas o que é certo é que a Secretaria de Tributação, ela permitiu que em pouco tempo nós constatássemos o acerto dessa medida, que se consolidou ao longo dos anos, que os outros governos, inclusive de outros estados que não tinham a sua Secretaria de Tributação, tivessem criado essa mesma secretaria. Então, eu só tenho motivos para me alegrar, para agradecer a todos aqueles que trabalharam pela efetiva consolidação da secretaria, sobretudo aos que estão na ponta da arrecadação, que são aqueles que trabalham desde a burocracia até propriamente os auditores fiscais, aqueles que fazem o corpo dessa secretaria. O novo modelo de administração tributária implantado pelo governo do Rio Grande do Norte foi pioneiro no Brasil. A criação da Secretaria da Tributação representou um marco para o crescimento da arrecadação estadual. Talvez tenha sido uma das melhores coisas que a administração pública fez nos últimos tempos, separar a receita da despesa. Porque, com isso, quem fizer um estudo rápido pode perceber que, depois que foi criada a Secretaria de Tributação, a receita do Estado deu um salto em quantidade e qualidade muito grande. 20 anos. Nessas 2 décadas, a Secretaria da Tributação ganhou destaque e a sua importância para o Rio Grande do Norte revelou-se fundamental. Por entender essa sua importância, foi que, apesar das dificuldades que enfrentamos para fazer investimentos, nessa secretaria nós fizemos investimentos que passaram de mais de 10 milhões de reais. Novos equipamentos, estruturamos as salas necessárias que estavam realmente em situação já de muito uso, já muito gastas, precisando realmente de uma nova estrutura, e o cérebro, que é o computador, os computadores na Secretaria. A Secretaria da Tributação é responsável pela arrecadação do ICMS, IPVA e ITCD. Serão quase 5 bilhões de reais em recursos para o Rio Grande do Norte em 2015. Metade das receitas do Estado está a cargo da tributação. Essa atitude da reforma administrativa no início de Garibaldi permitiu que a Secretaria viesse a adquirir, que a administração tributária do Estado do Rio Grande do Norte viesse a adquirir status de secretaria, e isso contribuiu não só para a valorização do seu quadro técnico, mas também em função da autonomia que foi dada para o crescimento do aumento da arrecadação. E esses resultados vieram ao longo do tempo, inclusive fomos já motivo de estudo por outras secretarias que terminaram até, digamos assim, copiando o nosso modelo. Hoje são 430 auditores fiscais de carreira, além de uma competente equipe de servidores do órgão. O trabalho realizado pelos auditores fiscais do Rio Grande do Norte é reconhecido nacional e internacionalmente. Foram vários prêmios auferidos. Destaque para o Prêmio de Excelência em Governo Eletrônico e o Prêmio Nacional das 100 Mais Inovadoras, onde o trabalho desenvolvido pelos auditores fiscais elevou a 7 ao primeiro lugar na categoria Governo. Entre os estados do Nordeste, nós somos o único com o posto virtual plenamente funcionando, iniciativa dos auditores fiscais do Estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um data center independente próprio da Secretaria de Tributação,
funcionando dentro do nosso ambiente de trabalho. Isso proporciona para a nossa secretaria o tratamento desses dados em tempo real e proporciona ao gestor público a receita tributária necessária para gerenciar os trabalhos necessários e dentro do plano de governo que ele traçou durante a campanha. O foco do trabalho é o desenvolvimento do Estado e a tributação apresenta crescimento e recordes de arrecadação, ano após ano. Os números revelam esses resultados. De 1995 a 2014, o Rio Grande do Norte apresentou o quinto maior crescimento de arrecadação de ICMS do Brasil, sendo o primeiro entre os estados da região Nordeste, Sul e Sudeste. Nesse período, o ICMS cresceu no Rio Grande do Norte em média de 7,5% ao ano. Estudo do DIEESE demonstra que após a criação da Secretaria da Tributação em 1995, a participação da arrecadação de ICMS do Rio Grande do Norte em relação ao PIB cresceu 32%, sendo o sexto maior índice do Brasil. A equipe da tributação tem sido fundamental para o sucesso do nosso governo, no que diz respeito, por exemplo, à manutenção do pagamento dos servidores em dia, uma equipe bastante motivada, que tem feito trabalho com muita transparência, com muita dedicação e com muita lealdade ao povo do nosso Estado. Tudo isso só é possível graças à autonomia administrativa da Secretaria de Tributação, que sempre teve uma gestão técnica. Nesses 20 anos, todos os secretários do órgão foram auditores fiscais de carreira, tradição que vem gerando excelentes resultados. Além disso, a tributação está sempre um passo à frente na modernização de seus instrumentos de fiscalização, tecnologia à disposição do fisco e dos contribuintes, realização periódica de concursos públicos, capacitação dos servidores, direcionamento do trabalho do auditor fiscal para atividades mais produtivas, investimento em programas de educação fiscal, utilização de ferramentas de fiscalização eletrônica e intensificação da fiscalização de mercadorias em trânsito. Com a evolução dos nossos quadros, com os novos concursos que surgiram, com a qualificação profissional, os cursos de capacitação que a Secretaria passou a oferecer. Isso fez com que nosso serviço ganhasse uma eficácia enorme. O resultado, a arrecadação, ou se mantendo num patamar bem elevado, ou até mesmo, de vez em quando, ele superando a si próprio, quando chega a nos colocar entre os maiores estados arrecadadores do Brasil. O trabalho não para e o fisco quer garantir ao Rio Grande do Norte resultados ainda melhores, pois são os recursos arrecadados que fortalecem o governo para complementações de ações em prol da sociedade, em áreas básicas e essenciais, como saúde, educação e segurança. A gente deve aprimorar ainda mais, ou seja, dar uma independência, dar uma autonomia financeira. Eu acho que o fisco cresceu e a importância e a relevância do fisco precisa conquistar novos institutos que faça ele prevalecer, né, nesse caminho de prosperidade que ele tem trazido para o Estado. Ao longo desses 20 anos de tributação, a experiência é uma experiência de sucesso, alcançou os resultados que foram previstos no início, né? E penso que ao longo da manutenção dessa política e com a inserção da autonomia financeira, acredito que a tributação ela vai proporcionar resultados cada vez melhores e isso, consequentemente, vai trazer melhor nível de governabilidade para o Estado do Rio Grande do Norte, com mais recursos proporcionados pelo trabalho efetuado pela tributação. O contribuinte já dialoga com a Secretaria no seu próprio estabelecimento, né? Então, isso já é um grande avanço. À medida em que a máquina tributária, ela está cada vez mais eficiente, quem ganha com isso é o Estado, é a sociedade. Hoje, o Brasil passa por uma situação econômica muito difícil, mas a nossa receita própria continua em crescimento. Continuando apoiando
para que cada vez mais essa secretaria possa estar mais estruturada e mais autônoma. O estado do Rio Grande do Norte só tem a ganhar. Palmas não para mim, palmas para aqueles que fazem a Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte. Eu tenho muito orgulho da Secretaria de Tributação. 20 anos da Secretaria da Tributação, parceira da sociedade, essencial ao Rio Grande do Norte.